A oração poderosa de hoje é para você que sente que a sua casa está pesada, que parece que a paz foi embora, o dinheiro não rende, a saúde oscila e você vive apagando incêndios todos os dias. Você tenta ser forte, tenta seguir, mas no fundo sabe que algo espiritual está drenando suas forças, suas finanças e a harmonia do seu lar. E Deus te trouxe aqui, porque hoje isso muda. São Miguel Arcanjo está descendo agora com a espada de fogo para expulsar todo o mal da sua casa. Inveja, olho gordo, perturbação, peso espiritual e tudo o que vinha travando sua vida. E não está sozinho. Os 7 arcanjos estão se posicionando ao redor da sua família, trazendo cura onde havia dor, trazendo prosperidade onde havia falta, trazendo milagre onde havia desespero, trazendo luz onde havia escuridão. E o céu libera sobre o seu lar o decreto mais poderoso. Efatá, abra-te. Abra-te para o dinheiro que vai fluir. Abra-te para a cura que já começou. Abra-te para os milagres que estão descendo sobre a sua casa agora. Antes de seguirmos, faça seu ato de fé, curta, se inscreva, ative o sininho e comente. Eu abro minha casa para o Efatá 7 arcanjos. Hoje, o espiritual da tua casa vai mudar. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe supremo das milícias celestiais, guerreiro invencível de Deus, defensor dos filhos do Altíssimo, eu me prostro diante de ti neste momento sagrado, clamando por tua poderosa intercessão junto ao trono da graça divina. Venho acompanhado pela fé que remove montanhas, pela esperança que não decepciona e pelo amor que conquista todas as coisas, implorando que lideres os 7 arcanjos em uma missão especial de resgate, libertação e restauração completa de minha vida, de minha família e de minha casa. São Miguel, tu que venceste Lúcifer e todas as suas legiões de trevas, expulsando-os do céu com o poder da espada flamejante de Deus, venho te pedir que uses essa mesma autoridade celestial para expulsar de minha vida toda entidade maligna que tem roubado minha prosperidade financeira, que tem bloqueado meus canais de bênçãos materiais, que tem fechado as portas de oportunidades e que tem mantido minha família em cativeiro de dívidas, escassez e necessidades intermináveis. Pronuncia sobre mim e sobre minha casa a palavra poderosa Efatá, para que todo bloqueio espiritual seja rompido agora mesmo, para que toda maldição hereditária seja quebrada definitivamente, para que todo pacto maligno seja desfeito instantaneamente e para que toda barreira que impede o fluxo da abundância divina seja removida completamente de minha realidade. Invoco neste instante também a São Gabriel Arcanjo, mensageiro celestial que anunciou a Maria o nascimento do Salvador, portador das boas novas de Deus para a humanidade, anjo da revelação divina e das mensagens transformadoras. São Gabriel, assim como trouxeste a Maria o anúncio do maior milagre da história da humanidade, venho te suplicar que me tragas hoje mensagens de esperança, anúncios de vitórias próximas, revelações de portas que estão se abrindo e confirmações de que meus dias de sofrimento financeiro estão chegando ao fim. Declara sobre minha vida que o tempo de escassez terminou e que o tempo de abundância começou, que o ciclo de lágrimas se encerrou e que o ciclo de alegria se iniciou, que a estação de perdas findou e que a estação de conquistas chegou. Traz-me as mensagens celestiais que minha alma precisa ouvir neste momento, palavras de conforto que acalmem meu coração angustiado. Promessas divinas que renovem minha fé abalada e anúncios proféticos sobre o futuro glorioso que Deus preparou para mim e para os meus. Efatá seja pronunciado sobre meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir claramente a voz de Deus, me guiando aos lugares de provisão abundante, aos caminhos de prosperidade genuína e às oportunidades de crescimento financeiro que Ele já estabeleceu diante de mim. São Rafael Arcanjo, médico celestial enviado por Deus para curar Tobias e restaurar a visão de seu pai, anjo da cura divina e da restauração completa.
Eu clamo por tua intercessão urgente em favor de minha saúde física, emocional e espiritual. Venho te pedir que tragas o bálsamo celestial da cura sobre todas as enfermidades que afligem meu corpo. Que restaures minha energia vital, que tem sido drenada pelas preocupações financeiras e pelos estresses da vida. Que sares as feridas emocionais causadas pelas decepções, pelas traições e pelas perdas que experimentei ao longo desta jornada. São Rafael, toca com tuas mãos angelicais cada órgão enfermo de meu corpo, cada sistema que não está funcionando adequadamente, cada célula que está doente ou degenerada. Pronuncia Efatá sobre minha saúde, para que toda doença seja expulsa, para que toda dor seja removida, para que todo desequilíbrio seja corrigido e para que a vitalidade divina seja restaurada completamente em todo o meu ser, assim como curaste Tobias de sua cegueira física. Cura também minha cegueira espiritual, que me impede de enxergar as oportunidades de prosperidade que Deus coloca diante de mim, que me faz tropeçar nas pedras do caminho e que me mantém perdido nas trevas da ignorância financeira. Abre meus olhos espirituais para que eu veja claramente os caminhos da abundância, para que eu reconheça as estratégias divinas de multiplicação e para que eu perceba os recursos que o céu está enviando para suprir todas as minhas necessidades. São Uriel, arcanjo, portador da luz divina e da sabedoria celestial. Anjo que ilumina as mentes obscurecidas pela ignorância e que guia os perdidos ao caminho da verdade. Suplico tua intercessão nesta hora decisiva de minha vida. Venho reconhecer que muitas de minhas dificuldades financeiras são resultado de decisões erradas que tomei por falta de sabedoria, de oportunidades que perdi por falta de discernimento e de investimentos equivocados que fiz por falta de orientação celestial. São Uriel, derrama sobre mim a luz da sabedoria divina para que eu possa tomar decisões corretas daqui em diante, para que eu possa enxergar com clareza os caminhos que devo seguir e evitar aqueles que me levariam à ruína. Pronuncia Efatá sobre minha mente para que toda confusão seja dissipada, para que toda ignorância seja removida, para que todo pensamento limitado seja quebrado, e para que a inteligência divina passe a governar minha forma de pensar, planejar e agir em relação às finanças, aos negócios e às oportunidades de crescimento. Ilumina meu entendimento para que eu compreenda os princípios celestiais de prosperidade que estão escritos na Palavra de Deus, para que eu aprenda a administrar sabiamente os recursos que o Senhor colocará em minhas mãos e para que eu saiba multiplicar cada bênção financeira que receber, transformando-a em fonte permanente de provisão para mim e para minha família. São Gudiel Arcanjo, anjo que carrega a coroa da recompensa divina, intercessor que apresenta a Deus as obras dos justos e que traz do céu os galardões merecidos pelos servos fiéis, venho te implorar que intercedas junto ao Pai Celestial em meu favor, apresentando-lhe minhas orações, meus jejuns, minhas lágrimas, meus esforços e minha fé perseverante. São Gudiel, sei que tenho cometido muitos erros ao longo de minha caminhada e que nem sempre fui fiel como deveria. Mas também sei que o coração de Deus é misericordioso e que Ele honra aqueles que genuinamente se arrependem e buscam sua face com sinceridade. Apresenta ao Senhor minha situação desesperadora de escassez financeira, de dívidas acumuladas, de contas em atraso, de necessidades básicas não supridas e de sonhos continuamente adiados por falta de recursos. Mostra a Deus que não estou pedindo luxos ou excessos, mas apenas o suficiente para viver com dignidade, para sustentar minha família com decência, para honrar meus compromissos com integridade e para ser bênção na vida de outras pessoas que também passam necessidades. Que Efatá seja pronunciado sobre minha vida profissional,
para que eu seja exaltado e promovido nos lugares onde trabalho, para que eu seja reconhecido e valorizado por minhas capacidades e talentos, para que eu receba as recompensas justas pelos meus esforços e para que as portas de crescimento e prosperidade se abram diante de mim através de promoções, aumentos salariais, novos contratos e oportunidades inesperadas de ganhos extras. São Celtiel Arcanjo, poderoso intercessor que está constantemente em oração diante do trono de Deus, anjo que leva ao céu os clamores dos aflitos e que traz do céu as respostas divinas para as súplicas dos que sofrem. Eu me uno a ti neste momento, em profunda intercessão por minha vida e por minha família. São Celtiel, junta tuas orações às minhas nesta hora e forma um coro angelical de súplicas que suba como um incenso suave diante da presença do Altíssimo, perfumando os átrios celestiais e movendo o coração compassivo de nosso Pai para olhar com misericórdia para minha situação de aflição. Intercede por mim com gemidos inexprimíveis que somente o Espírito Santo compreende plenamente, traduzindo para a linguagem celestial as angústias que meu coração carrega, mas que minha boca não consegue expressar adequadamente. Apresenta a Deus não apenas minhas palavras, mas também minhas lágrimas derramadas em secreto, minhas noites insones de preocupação, meus dias angustiantes de incertezas e minha fé persistente que se recusa a desistir, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Efatá seja decretado sobre minha vida de oração para que ela se torne mais poderosa e eficaz, para que minhas palavras alcancem rapidamente os ouvidos de Deus e movam o Onipotente a agir sobrenaturalmente em meu favor, trazendo as respostas que preciso urgentemente, os milagres que espero ansiosamente e as transformações que desejo profundamente em todas as áreas de minha existência. São Baraxiel Arcanjo, abençoador celestial, que derrama sobre os filhos de Deus as bênçãos materiais e espirituais que fluem do trono da graça, anjo da provisão divina e da abundância generosa. Eu te invoco neste momento crucial de minha vida, para que venhas com tuas mãos cheias de bênçãos financeiras do céu. São Baraxiel, assim como Deus ordenou que as janelas do céu se abrissem para derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, venho te pedir que abras essas mesmas janelas celestiais sobre minha casa agora mesmo, liberando um dilúvio de prosperidade material que supra todas as minhas necessidades presentes, que pague todas as minhas dívidas acumuladas e que ainda produza a abundância suficiente para eu ser bênção na vida de outras pessoas necessitadas. Derrama sobre mim as bênçãos de dinheiro que estão reservadas nos celeiros celestiais, com meu nome escrito nelas, as provisões financeiras que foram separadas desde a fundação do mundo para este momento específico de minha história e os recursos materiais que o Pai preparou para me fazer prosperar. Efatá seja proclamado sobre minhas finanças, para que todo o canal de renda seja aberto multiplicadamente, para que fontes inesperadas de provisão comecem a jorrar em minha direção, para que oportunidades lucrativas surjam do nada em meu caminho e para que o favor divino me coloque nos lugares certos, nas horas certas, com as pessoas certas que serão instrumentos de Deus para abençoar-me financeiramente de formas que eu jamais imaginei serem possíveis. 7 arcanjos santos de Deus formem agora uma legião angelical de intervenção sobrenatural em minha vida, unindo vossas forças celestiais, combinando vossos poderes divinos e concentrando vossas missões específicas em um único objetivo: transformar completamente minha realidade financeira, curar todas as minhas enfermidades físicas e emocionais e trazer à manifestação todos os milagres que estão profetizados sobre minha vida, mas que ainda não se concretizaram. Cerquem minha casa com vossa presença angelical poderosa,
formando um escudo de proteção impenetrável contra todos os ataques das trevas que visam roubar minha prosperidade, destruir minha saúde e impedir meus milagres. Pronunciem em uníssono a palavra Efatá sobre cada cômodo de minha residência, consagrando-a como território sagrado, onde a presença de Deus habita permanentemente e onde as bênçãos celestiais descem continuamente. Declarem sobre os alicerces de minha casa que ela está edificada sobre a rocha firme das promessas divinas, que suas paredes são fortificadas pela fé inabalável em Jesus Cristo e que seu teto está aberto para receber constantemente a chuva de bênçãos materiais e espirituais que o Pai derrama sobre aqueles que o buscam de todo o coração. Que minha casa se torne um santuário de milagres, onde o impossível acontece regularmente, onde a provisão nunca falta, porque está conectada às fontes inesgotáveis do céu, onde a saúde é restaurada, porque o Espírito Santo habita ali permanentemente, e onde a alegria transborda, porque a presença de Deus é a atmosfera constante que todos respiram ao entrarem nela. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, eu venho diante de Ti, neste momento, carregando não apenas minhas súplicas, mas também a dor profunda que tem habitado meu coração diante das dificuldades financeiras que parecem não ter fim. Confesso que muitas vezes tenho me sentido esmagado pelo peso das contas que se acumulam mês após mês, humilhado pela necessidade de pedir dinheiro emprestado para suprir necessidades básicas de minha família e envergonhado por não conseguir proporcionar aos meus filhos as coisas simples que outras crianças têm com facilidade. A dor de abrir a geladeira e vê-la vazia, de olhar para os boletos vencidos espalhados sobre a mesa, de escutar o telefone tocar, sabendo que são cobradores do outro lado da linha, de sentir a angústia apertar o peito toda vez que surge uma despesa inesperada. Essa dor tem sido minha companheira constante e tem roubado minha paz, minha alegria e até mesmo minha fé em alguns momentos de fraqueza. Jesus, Tu conheces cada lágrima que tenho derramado em secreto. Cada noite que passei acordado calculando dívidas sem encontrar solução, cada vez que precisei mentir para meus filhos, dizendo que não havia dinheiro para algo que eles pediam. E cada momento em que me senti um fracasso como pai, como mãe, como provedor da família que tanto amo. São Miguel Arcanjo e todos os 7 arcanjos, intercedei por mim nesta hora, reconhecendo a profundidade da dor que carrego, não apenas por mim mesmo, mas principalmente por ver as pessoas que amo sofrendo as consequências de minha situação financeira precária. A dor de ver minha esposa ou meu esposo fazendo malabarismos impossíveis para esticar o pouco dinheiro que entra em casa, sacrificando suas próprias necessidades para garantir que as crianças tenham pelo menos o básico. É uma dor que corrói minha alma e me faz questionar onde errei. O que fiz de tão terrível para merecer tanta luta e sofrimento? A dor de ver meus filhos sendo excluídos de passeios escolares porque não posso pagar. De vê-los usando roupas velhas e gastas, enquanto os colegas ostentam roupas novas. De perceber o olhar triste deles quando pedem algo simples e eu preciso negar por falta de condições. Essa dor é maior do que qualquer dor física que eu poderia sentir. E há também a dor silenciosa de ver meus pais idosos precisando de medicamentos caros que não posso comprar, de remédios de uso contínuo que precisam ser substituídos por versões mais baratas e menos eficazes de tratamentos médicos necessários que precisam ser adiados indefinidamente porque simplesmente não há dinheiro para pagar. A dor da escassez não é apenas material, mas emocional e espiritual também. E a dor de sentir-me um fracassado diante de mim mesmo, de olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa cheia de sonhos e esperanças que eu era um dia,
de ter minha autoestima destruída pelas sucessivas derrotas financeiras e pelas humilhações que passei ao não conseguir honrar compromissos assumidos. É a dor de evitar sair de casa para não encontrar amigos e familiares que farão perguntas sobre como estão as coisas, porque sei que não posso mais esconder que estou afundado em dívidas e dificuldades. É a dor de ter que escolher entre comprar comida ou pagar a conta de luz, entre comprar remédios ou pagar a parcela do aluguel, entre colocar gasolina no carro ou comprar material escolar para os filhos. Escolhas impossíveis que ninguém deveria ter que fazer, mas que são minha realidade cruel e constante. A dor de ver oportunidades de trabalho melhores passarem por mim, porque não tenho dinheiro para investir na qualificação necessária, de ver negócios promissores escorregarem por entre meus dedos, porque não tenho capital inicial para começá-los, de assistir outras pessoas prosperando enquanto eu permaneço estagnado no mesmo lugar de sempre. Que Efatá seja pronunciado sobre esta dor paralisante que tem impedido meu avanço, que tem bloqueado minha criatividade, que tem obscurecido minha visão de futuro e que tem roubado minha capacidade de sonhar novamente. Que as correntes emocionais da frustração financeira sejam quebradas agora mesmo pela intercessão poderosa dos 7 arcanjos. Que as prisões mentais da mentalidade de escassez sejam demolidas completamente pelo poder da palavra de Deus. E que as fortalezas espirituais da pobreza hereditária sejam derrubadas definitivamente pela autoridade do nome de Jesus Cristo. São Rafael Arcanjo, vem curar as feridas profundas que a falta de dinheiro causou em minha alma. As cicatrizes emocionais deixadas pelas humilhações financeiras que sofri e os traumas psicológicos resultantes dos anos de luta sem vitória. Restaura minha autoestima destruída pela sensação constante de inadequação e fracasso. Devolve-me a confiança abalada pelos repetidos insucessos financeiros e renova em mim a esperança de que dias melhores são possíveis e estão chegando. Cura também os relacionamentos familiares que foram danificados pelo estresse financeiro constante, pelas discussões sobre dinheiro que se tornaram frequentes demais, pelas tensões que surgem quando não há recursos suficientes para atender às necessidades e desejos de todos os membros da família. A dor da enfermidade se junta à dor da escassez, criando um ciclo vicioso que parece não ter fim. Não tenho dinheiro para tratar adequadamente minhas doenças e as doenças me impedem de trabalhar adequadamente para ganhar dinheiro. São Rafael quebra este ciclo maligno agora mesmo, trazendo cura sobrenatural para meu corpo, mesmo sem os recursos financeiros para pagar tratamentos caros e trazendo provisão divina, mesmo com as limitações físicas que ainda enfrento. Que minha saúde seja restaurada, não por meus próprios méritos ou esforços, mas pela misericórdia gratuita de Deus, que se compadece de meu sofrimento e deseja ver-me restaurado completamente. A dor das doenças crônicas que me acompanham há anos, roubando minha qualidade de vida, drenando minha energia vital e consumindo os poucos recursos financeiros que consigo reunir com grande dificuldade, precisa terminar hoje. Dores físicas constantes que me fazem acordar já cansado pela manhã, que limitam meus movimentos e atividades diárias, que me tornam dependente de medicamentos cada vez mais caros e que transformaram minha vida em uma luta diária apenas para funcionar minimamente. Essas dores clamam por tua intercessão urgente, São Rafael. A dor de ver minha família também adoecendo, seja por doenças físicas reais ou por doenças emocionais causadas pelo estresse da situação financeira, é algo que multiplica meu sofrimento exponencialmente. Ver meus filhos ficando ansiosos e deprimidos por perceberem nossa situação difícil, ver meu cônjuge desenvolvendo problemas de saúde relacionados à preocupação constante com as contas, ver meus pais idosos tendo sua saúde fragilizada, ainda mais porque não posso proporcionar-lhes os cuidados adequados que merecem.
Tudo isso adiciona camadas e mais camadas de dor sobre meu coração já tão machucado. Refatá sobre todas estas enfermidades que afligem não apenas a mim, mas toda a minha família. Que uma onda de cura divina varra minha casa agora mesmo, tocando cada pessoa que habita sob este teto, restaurando saúde aos corpos enfermos, equilíbrio às emoções perturbadas e paz aos espíritos angustiados. São Miguel, expulsa todo espírito de enfermidade que tem atacado minha família. Corta com tua espada flamejante toda a maldição hereditária de doenças que passa de geração em geração em minha linhagem familiar e destrói toda obra de feitiçaria ou inveja que possa ter sido enviada contra a nossa saúde. A dor da ausência de milagres em minha vida talvez seja a mais desesperadora de todas, porque representa a sensação terrível de que Deus me esqueceu, de que minhas orações não sobem além do teto de minha casa, de que estou invisível aos olhos do céu. Vejo outras pessoas testemunhando milagres maravilhosos em suas vidas, curas instantâneas, provisões sobrenaturais, portas impossíveis se abrindo, multiplicações financeiras inexplicáveis. E me pergunto, por que esses milagres não acontecem comigo? O que há de errado comigo que torna minha vida árida de manifestações sobrenaturais? Esta dor da esterilidade espiritual, da falta de frutos visíveis, mesmo depois de tantas orações, tantos jejuns, tantas lágrimas derramadas, tanto tempo de espera, tanto esforço para manter a fé viva, quando tudo ao meu redor grita que não adianta acreditar, esta dor precisa terminar hoje e efatá sobre minha vida de milagres. Que o céu se rasgue sobre mim agora mesmo e comece a derramar os sinais sobrenaturais, os prodígios impossíveis e as maravilhas divinas que estão armazenadas nas câmaras celestiais destinadas a mim, mas que por alguma razão ainda não foram liberadas. São Gabriel Arcanjo, traz-me mensagens proféticas de que o tempo de milagres chegou, de que a estação de manifestações sobrenaturais está começando, de que tudo que estava retido no mundo espiritual por forças contrárias está sendo liberado agora mesmo pela intervenção dos 7 arcanjos. Anuncia-me que os milagres financeiros, que mudarão completamente minha realidade material, estão a caminho. Que os milagres de cura que restaurarão minha saúde e a de minha família já foram decretados nos céus. Que os milagres de abertura de portas impossíveis já estão em processo de manifestação. E que os milagres de multiplicação sobrenatural dos poucos recursos que possuo começarão a operar imediatamente. A dor de viver sem ver a mão de Deus movendo concretamente em meu favor, sem experimentar seu poder transformador alterando minha realidade, sem testemunhar suas promessas se cumprindo literalmente em minha vida, tem me deixado em um estado de desânimo perigoso, que ameaça apagar completamente a chama da fé, que ainda luta para continuar acesa dentro de mim. Mas hoje, com a intercessão dos 7 arcanjos, esta dor se transforma em expectativa alegre. Esta angústia se converte em esperança renovada, e este sofrimento se transforma em antecipação jubilosa dos milagres que estão descendo sobre minha casa neste exato momento, enquanto oro e decreto o efatá celestial com fé absoluta e autoridade espiritual delegada pelos mensageiros de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, eu me apresento diante de Ti neste momento climático de intercessão angélica, não mais como um mendigo desesperado, mas como filho amado que conhece seus direitos na herança espiritual do reino. Venho revestido da autoridade que Tu mesmo me concedeste quando me tornei co-herdeiro com Cristo Jesus, portando a armadura completa do cristão guerreiro, que não recua diante das adversidades, mas avança conquistando territórios em Teu nome glorioso. Pai Celestial, acompanhado pelos 7 arcanjos que Tu comissionaste para servirem aos herdeiros da salvação,
Venho hoje não apenas pedir, mas declarar e decretar sobre minha vida as promessas que estão escritas em tua palavra infalível, ativando agora mesmo, pelo poder do Efatá divino, todas as bênçãos de prosperidade material, saúde física completa e manifestações miraculosas que já foram estabelecidas nos lugares celestiais desde antes da fundação do mundo. Chegou a minha hora de colher aquilo que plantei em lágrimas, de ver florescer aquilo que semeei com fé persistente e de experimentar a plenitude daquilo que tu prometeste, mas que foi retido até este momento exato da história. São Miguel Arcanjo, invoco tua presença guerreira neste instante para que batalhe ferozmente contra todas as potestades das trevas que têm bloqueado o fluxo das minhas bênçãos financeiras. Enfrenta agora mesmo os principados de pobreza que governam sobre minha região, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que conspiram para manter minha família na escassez e os poderes demoníacos de ruína financeira que têm sido enviados especificamente contra a minha prosperidade. Com tua espada flamejante de fogo celestial, corta em pedaços toda a corrente espiritual de dívidas que tem me mantido preso ao cativeiro financeiro. Despedaça toda a algema invisível que prende minhas mãos, impedindo-me de receber as bênçãos materiais que descem do céu e rompe toda a corda espiritual que amarra meus pés, impedindo-me de caminhar nos lugares de abundância que Deus preparou para mim. Pronuncia com voz de trovão sobre os 4 cantos de minha casa, Efatá, e que instantaneamente todas as fortalezas malignas que cercam minha residência sejam demolidas. Todas as sentinelas demoníacas que vigiam meus portais de bênçãos sejam expulsas, e todos os guardiães satânicos que bloqueiam meus canais de provisão sejam lançados no abismo das trevas eternas, de onde nunca mais poderão retornar para me prejudicar. O número 767 representa a perfeição divina tríplice que agora manifesto sobre minha vida financeira. 7 vezes 7x7 são os multiplicadores celestiais que estão sendo ativados sobre cada centavo que entra em minhas mãos, sobre cada oportunidade de ganho que surge em meu caminho e sobre cada investimento que faço com os recursos que possuo. Efatá 777 sobre minhas finanças. Que haja multiplicação sobrenatural em todos os níveis de minha vida econômica. Multiplicação de fontes de renda, multiplicação de clientes e oportunidades de negócios, multiplicação de contratos lucrativos, multiplicação de salário e remunerações, multiplicação de investimentos bem-sucedidos, multiplicação de retornos financeiros e multiplicação de patrimônio acumulado. São Baraxiel Arcanjo, derrama sobre mim neste momento as 7 bênçãos financeiras principais que estão armazenadas nos celeiros do céu. A bênção da provisão diária abundante, que garante que nunca faltará o necessário para cada dia. A bênção da multiplicação sobrenatural, que faz o pouco se tornar muito nas minhas mãos. A bênção dos negócios prósperos que transformam todo o empreendimento que inicio em sucesso garantido. A bênção do favor divino que abre portas impossíveis e conquista o coração das pessoas certas em meu favor. A bênção da sabedoria financeira que me ensina a administrar corretamente os recursos e fazê-los crescer. A bênção da proteção material que impede perdas e roubos daquilo que possuo. E a bênção da herança espiritual que garante minha prosperidade permanente como filho do Rei dos Reis. São Gabriel Arcanjo anuncia agora mesmo sobre minha vida e grita para que todo o universo espiritual ouça. Os milagres financeiros de vida ou morte estão sendo liberados. Declara que do céu estão descendo, neste exato momento, cheques inesperados que pagarão minhas dívidas. Contratos surpreendentes que multiplicarão minha renda, oportunidades únicas que me colocarão em outro patamar financeiro, heranças não previstas que trarão recursos abundantes, restituições de valores que foram roubados ou perdidos injustamente,
promoções profissionais que elevarão meu salário significativamente e conexões divinas com pessoas prósperas que se tornarão parceiras de negócios lucrativos ou investidores em meus projetos. O número 88 representa a abundância infinita de Jesus Cristo sendo manifestada agora. 8 é o número do novo começo, e 888 é o novo começo multiplicado ao máximo em todas as direções da minha vida. Efatá, 888, sobre todos os meus empreendimentos. Que tudo que minhas mãos tocarem prospere automaticamente. Que todos os projetos que iniciar sejam bem-sucedidos inevitavelmente e que todos os investimentos que fizer retornem multiplicados sobrenaturalmente. 8 portas financeiras fechadas serão abertas simultaneamente. 8 fontes de renda novas brotarão do nada em minha direção. E 8 níveis de prosperidade serão alcançados progressivamente, até que eu esteja vivendo na abundância plena que Deus sempre desejou para seus filhos. São Rafael Arcanjo, decreto Efatá sobre cada órgão do meu corpo, sobre cada sistema fisiológico, sobre cada célula que compõe meu ser físico. Que o poder restaurador de Deus flua agora mesmo como um rio de águas cristalinas, percorrendo todo o meu organismo, levando cura para cada área enferma, renovação para cada tecido danificado, regeneração para cada função comprometida e revitalização para cada capacidade diminuída. Os 33 dias de angústia por causa das doenças terminam hoje e começam os 333 dias de testemunho de saúde perfeita, de energia ilimitada e de vitalidade extraordinária. 3 representa a Trindade Santa e 333 representa a manifestação triplicada do poder de cura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, operando conjuntamente no meu corpo. Que meu sistema imunológico seja fortalecido sobrenaturalmente para combater e vencer toda enfermidade presente ou futura. Que meus órgãos vitais funcionem com excelência perfeita, produzindo saúde constante. Que minha mente seja renovada diariamente, produzindo pensamentos de paz e alegria. E que meu espírito seja vivificado permanentemente, gerando fé inabalável e esperança inextinguível. Cancela toda sentença médica negativa que foi pronunciada sobre minha vida. Invalida todo o diagnóstico terminal que foi dado aos meus entes queridos e reverte toda a condição crônica que os médicos declararam ser irreversível ou incurável. São Uriel Arcanjo, ilumina meu caminho financeiro com estratégias celestiais de prosperidade que nenhuma escola de negócios ensina, com métodos divinos de multiplicação que nenhum curso pode revelar, e com segredos do reino sobre geração de riqueza, que são disponíveis apenas para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça. Derrama sobre mim inteligência sobrenatural para identificar as melhores oportunidades de investimento antes que se tornem óbvias para todos. Discernimento espiritual para evitar armadilhas financeiras disfarçadas de boas oportunidades e sabedoria celestial para construir riqueza duradoura que permanecerá de geração em geração, abençoando não apenas a mim, mas também meus filhos, netos e bisnetos. Efatá sobre minha mente financeira, que toda mentalidade de pobreza seja completamente erradicada e substituída pela mentalidade de abundância. Que todo pensamento limitado de escassez seja removido e substituído por pensamentos expansivos de provisão ilimitada e que toda crença destrutiva sobre dinheiro seja transformada em convicções edificantes sobre prosperidade abençoada por Deus. Zangudiel Arcanjo, apresenta agora ao trono da graça não apenas minhas orações deste momento, mas o somatório de todas as orações que fiz durante anos de luta, todas as lágrimas que derramei em momentos de desespero financeiro, todos os jejuns que realizei buscando intervenção divina e toda a fé que mantive acesa, mesmo quando tudo parecia perdido. Mostra ao Pai Celestial que chega de sofrimento,
que já basta de humilhação, que é suficiente de lutas intermináveis, que chegou o tempo de colheita abundante, depois de tantos anos de semeadura em terreno árido, que chegou a hora de celebração gloriosa, depois de tanto período de lamentação dolorosa, e que chegou o momento de vitórias esmagadoras, depois de tantas derrotas amargas, que as recompensas celestiais acumuladas ao longo dos anos de fidelidade, mesmo na escassez, de generosidade, mesmo na falta e de gratidão, mesmo no sofrimento, sejam liberadas todas de uma só vez, criando uma avalanche de bênçãos materiais e espirituais tão grande que não haverá lugar suficiente para armazená-las todas. Efatá sobre os tesouros celestiais reservados em meu nome, que os depósitos divinos que foram feitos em minha conta espiritual sejam transferidos agora para minha conta bancária natural, que as riquezas eternas que me pertencem por direito de filho sejam convertidas em recursos temporais, utilizáveis nesta dimensão terrena, e que a abundância que existe nos lugares celestiais seja materializada completamente nas circunstâncias físicas da minha vida cotidiana. São Celtiel Arcanjo, intensifica tuas intercessões neste clímax de oração, multiplicando o poder de cada palavra que pronuncio, amplificando o alcance de cada decreto que faço e potencializando a eficácia de cada declaração de fé que libero. Que tuas orações se misturem com as minhas, criando uma sinergia espiritual tão poderosa que não poderá ser ignorada ou resistida, nem mesmo pelos principados mais fortes das regiões celestiais. Clama junto comigo. Efatá, 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 sobre todas as áreas bloqueadas desta vida. Abrem-se agora as comportas financeiras do céu. Abrem-se os reservatórios de cura divina, abrem-se os armazéns de milagres impossíveis, abrem-se os portais de bênçãos inimagináveis, abrem-se os depósitos de provisão sobrenatural e abrem-se os tesouros escondidos que Deus preparou desde a eternidade para este momento específico da minha jornada. Os 7 arcanjos formam agora um círculo sagrado ao redor de minha vida, unindo seus poderes celestiais, combinando suas autoridades divinas e concentrando suas missões específicas em um único foco: transformar radicalmente minha realidade, fazendo descer sobre minha casa um dilúvio incontável de dinheiro abundante, uma inundação irresistível de cura completa e uma tempestade gloriosa de milagres extraordinários que mudarão minha história para sempre e se tornarão testemunho poderoso da fidelidade de Deus para todas as gerações futuras. Deus eterno, Senhor dos exércitos celestiais, Rei dos reis e Senhor dos senhores, chegamos agora ao momento culminante desta poderosa oração intercessora, onde selamos, confirmamos e ratificamos tudo aquilo que foi decretado, declarado e estabelecido através da mediação dos 7 arcanjos santos. Pai misericordioso, recebe neste instante como sacrifício agradável e cheiro suave diante de teu trono toda a adoração que brota de meu coração renovado, toda a gratidão que transborda de minha alma restaurada e todo o louvor que se eleva de meu espírito vivificado. Não espero mais os milagres acontecerem para te adorar, mas te adoro agora mesmo pela fé que já os vê manifestados, pela esperança que já o sente se aproximando e pelo amor que confia absolutamente em tuas promessas infalíveis. Declaro com convicção inabalável que tudo que foi pedido nesta oração já foi concedido nos céus, que tudo que foi solicitado pelos 7 arcanjos já foi aprovado por ti, e que tudo que foi decretado através do Efatá divino já está em processo irreversível de materialização na dimensão natural da minha existência terrena. São Miguel Arcanjo,
Nesta conclusão gloriosa desta oração, eu te peço que permaneças como guardião permanente sobre minha prosperidade financeira, impedindo que as forças das trevas voltem a atacar ou bloquear os canais de abundância que foram abertos hoje. Estabeleça uma vigilância angelical constante sobre todos os recursos financeiros que começarão a fluir abundantemente em minha direção, protegendo cada centavo contra ladrões naturais e sobrenaturais, contra perdas acidentais ou intencionais e contra desvios por pessoas mal intencionadas. Ensina-me através de insights espirituais a administrar sabiamente cada recurso que receber, a investir corretamente cada oportunidade que surgir e a multiplicar fielmente cada bênção que for derramada sobre mim. Que tua espada flamejante permaneça desembainhada, cortando imediatamente qualquer nova tentativa das trevas de roubar minha prosperidade, destruindo prontamente qualquer nova fortaleza de escassez que tente se erguer em minha vida e demolindo rapidamente qualquer nova muralha de limitação financeira que o inimigo tente construir ao meu redor. Efatá permanente sobre minhas finanças, estabelecendo um estado constante de abundância que não depende de circunstâncias externas, mas está fundamentado nas promessas eternas de Deus, que são sim e amém em Cristo Jesus. São Gabriel Arcanjo continua trazendo-me mensagens celestiais de encorajamento nos dias que virão, lembrando-me das promessas divinas, sempre que a demora na manifestação completa dos milagres tentar abalar minha fé. Anuncia-me diariamente as boas novas de que as coisas estão mudando progressivamente em meu favor, de que os processos sobrenaturais iniciados hoje continuam operando incessantemente nos bastidores espirituais e de que a plenitude daquilo que foi decretado nesta oração se manifestará no tempo perfeito, estabelecido pela sabedoria divina. Que cada manhã eu acorde ouvindo tua voz angelical, sussurrando em meu espírito palavras de esperança renovada. Cada tarde eu seja fortalecido por tuas mensagens de que a vitória está próxima. E cada noite eu adormeça em paz, confiante nas revelações que me deste sobre o futuro glorioso que Deus preparou para mim e minha família. Traz-me sonhos proféticos que confirmem aquilo que foi estabelecido hoje, visões espirituais que me mostrem antecipadamente as bênçãos que estão vindo e revelações divinas que me preparem adequadamente para administrar a abundância que está prestes a inundar minha vida. Efatá sobre meus ouvidos espirituais, para que permaneçam sempre abertos e sensíveis à tua voz celestial, me guiando pelos caminhos da prosperidade divina. São Rafael Arcanjo, estabelece sobre mim e sobre toda a minha família uma cobertura permanente de saúde divina, que nos proteja de toda a enfermidade, de todo vírus, de toda bactéria, de todo acidente e de toda condição que possa comprometer nosso bem-estar físico. Que a atmosfera de minha casa seja constantemente purificada por tua presença angelical curadora, tornando-se um ambiente onde doenças não conseguem prosperar, onde vícios não conseguem se estabelecer e onde problemas de saúde mental encontram cura espontânea. Ensina-me hábitos saudáveis através de intuições divinas que me orientem sobre alimentação adequada, exercícios benéficos e práticas de autocuidado que potencializarão a obra de cura que iniciaste hoje em meu corpo. Que cada membro da minha família experimente não apenas a ausência de doenças, mas a presença ativa de vitalidade extraordinária, de energia abundante e de disposição contagiante, que se torne testemunho visível do poder restaurador de Deus, operando através de tua intercessão constante, efatá permanente sobre nossa saúde familiar, estabelecendo um padrão de vida longa, saudável e produtiva para todos nós.
permitindo-nos cumprir completamente os propósitos divinos para os quais fomos criados, sem as limitações impostas pelas enfermidades. São Uriel Arcanjo, continua iluminando meus passos com a luz da sabedoria celestial em cada decisão financeira que precisar tomar daqui em diante. Que antes de cada investimento eu busque instintivamente tua orientação divina. Que antes de cada compra importante eu consulte automaticamente a direção do Espírito Santo e que antes de cada comprometimento financeiro eu avalie cuidadosamente se está alinhado com os princípios do reino de Deus. Impede-me de cometer erros financeiros por ignorância. Protege-me de armadilhas econômicas por falta de discernimento. E livra-me de decisões precipitadas, motivadas por emoções momentâneas, em vez de sabedoria ponderada. Que a luz divina que emana de tua presença angelical dissipe toda a escuridão de confusão sobre assuntos financeiros, clareie toda a névoa de incerteza sobre oportunidades de negócios e ilumine perfeitamente todo o caminho que conduz à prosperidade genuína e duradoura. Através de tua orientação constante, que eu construa não apenas riqueza material temporária, mas patrimônio espiritual eterno que permanecerá mesmo quando esta vida terrena chegar ao fim. Efatá permanente sobre minha inteligência financeira, fazendo-me crescer continuamente em sabedoria para administrar com excelência as bênçãos materiais cada vez maiores que Deus confiará às minhas mãos. São Gudiel Arcanjo apresenta diariamente ao Pai Celestial meu coração de gratidão pelas bênçãos que já estão fluindo em minha direção, mesmo aquelas que ainda não se manifestaram completamente na dimensão física. Ajuda-me a desenvolver e manter uma atitude permanente de reconhecimento pela bondade divina, de agradecimento pelas misericórdias renovadas a cada manhã e de louvor pela fidelidade de Deus, que jamais falha. Que eu nunca me esqueça das dificuldades de onde fui tirado, para que a prosperidade não me torne orgulhoso. Que eu sempre me lembre do sofrimento de onde fui resgatado, para que a abundância não me torne insensível ao sofrimento alheio e que eu mantenha sempre viva a memória dos milagres que recebi, para que minha fé permaneça forte, mesmo se novos desafios surgirem no futuro. Guarda meu coração contra a ingratidão, que esquece rapidamente as bênçãos recebidas, contra a presunção, que atribui as conquistas aos próprios méritos em vez da graça divina, e contra a avareza, que sempre quer mais, sem nunca se satisfazer com aquilo que já possui. Efatá permanente sobre minha capacidade de gratidão, fazendo-me uma pessoa eternamente grata, que reconhece em cada bênção pequena ou grande a manifestação do amor incondicional de Deus. São Celtiel Arcanjo, intercede por mim perpetuamente, para que eu jamais me afaste da presença de Deus por causa das bênçãos materiais que receberei, para que a prosperidade financeira não substitua a intimidade espiritual com o Pai Celestial, e para que os milagres manifestados não se tornem mais importantes do que o relacionamento com aquele que opera os milagres. Que tuas orações contínuas mantenham o meu coração sempre sensível à voz do Espírito Santo, sempre responsivo aos direcionamentos divinos e sempre alinhado com a vontade perfeita de Deus para cada área da minha vida. Nos momentos de abundância material, mantém-me humilde, lembrando-me de que tudo vem de Deus e a Ele deve retornar em forma de adoração e generosidade nos momentos de vitórias visíveis. Mantém-me dependente, lembrando-me de que sem Cristo nada posso fazer. Nos momentos de celebração pelas conquistas, mantém-me grato, lembrando-me de que é Deus quem me dá forças para adquirir riquezas. Efatá permanente sobre minha vida de oração, fazendo-me um intercessor persistente, que ora sem cessar, um adorador autêntico que louva em todo tempo e um servo fiel, que busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiante de que todas as demais coisas serão acrescentadas. São Baraxiel Arcanjo,
Derrama continuamente sobre minha casa bênçãos renovadas de prosperidade crescente, que não apenas supram nossas necessidades, mas também nos capacitem a ser canal de bênçãos para outras famílias necessitadas. Que as bênçãos financeiras que recebo não terminem em mim, mas fluam através de mim, alcançando viúvas, órfãos, necessitados e servos de Deus, que precisam de ajuda material para continuar cumprindo suas missões no reino. Ensina-me o princípio divino de que quanto mais eu compartilho as bênçãos recebidas, mais bênçãos voltam multiplicadas para mim, de que quanto mais eu ajudo financeiramente os outros, mais Deus prospera minhas próprias finanças, e de que quanto mais eu semeio generosamente nas vidas alheias, mais eu colho abundantemente na minha própria vida. Que minha casa se torne conhecida como casa de bênção, onde todos que entram recebem algo que melhora suas vidas, onde ninguém sai de mãos vazias, porque sempre há algo para compartilhar, e onde a generosidade flui naturalmente, porque a abundância de Deus é renovada constantemente. Efatá permanente sobre minha capacidade de abençoar outros, multiplicando o impacto das bênçãos que recebo, fazendo-as alcançar o maior número possível de pessoas que glorificarão a Deus ao testemunharem sua bondade manifestada através da minha vida transformada. 7 arcanjos santos permaneçam como sentinelas eternas sobre tudo aquilo que foi estabelecido nesta oração poderosa, guardando cada palavra decretada, protegendo cada promessa ativada e garantindo a manifestação completa de cada milagre profetizado. Vossa presença angelical conjunta forme uma muralha impenetrável ao redor de minha vida, impedindo que as forças das trevas revertam qualquer conquista alcançada hoje, anulem qualquer bênção liberada agora, ou bloqueiem qualquer milagre decretado neste momento. Une vossos poderes celestiais em vigilância permanente sobre minha prosperidade financeira, sobre minha saúde física completa e sobre as manifestações miraculosas que continuarão acontecendo progressivamente em minha vida daqui em diante. Quando o inimigo tentar me fazer duvidar do que foi estabelecido hoje, manifestai-vos, lembrando-me da autoridade da palavra de Deus. Quando as circunstâncias tentarem contradizer aquilo que foi decretado, intervinde sobrenaturalmente, alterando a realidade física para alinhar-se com a realidade espiritual. Quando a demora a tentar roubar minha esperança, encorajai-me com sinais progressivos de que tudo está caminhando inexoravelmente para a manifestação total prometida. Efatá final e permanente sobre toda a minha vida, sobre toda a minha família, sobre toda a minha casa e sobre todas as gerações futuras que descenderão de mim. Que o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho abra agora todos os caminhos bloqueados diante de mim. Que o mesmo poder que derrubou os muros de Jericó derrube todas as barreiras que me impedem de entrar na terra prometida da prosperidade, e que o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte ressuscite todos os sonhos mortos, todos os projetos enterrados e todas as esperanças sepultadas, restaurando-os à vida plena e frutífera. Em nome do Pai, que criou todas as coisas e que tem recursos ilimitados para prover tudo o que preciso, em nome do Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, para me dar vida abundante em todas as áreas da existência, e em nome do Espírito Santo que habita em mim e me capacita sobrenaturalmente para receber e administrar as bênçãos celestiais, eu declaro: Efatá, está feito, está cumprido, está estabelecido, está decretado, está selado e está garantido. Dinheiro desce sobre minha casa agora mesmo em fluxo contínuo e crescente, que nunca mais cessará. Cura desce sobre meus corpos agora mesmo, restaurando completamente toda a área enferma e renovando totalmente minha vitalidade. Milagres descem sobre minha vida.
agora mesmo transformando radicalmente todas as minhas circunstâncias impossíveis em testemunhos gloriosos do poder de Deus. Amém. Amém e amém. Assim seja agora e para sempre, nos séculos eternos. Aleluia. Santíssima Trindade, Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, prostro-me novamente diante de vossa majestade infinita para aprofundar ainda mais esta poderosa oração intercessora que atravessa os véus do mundo espiritual e alcança o Santo dos Santos, onde habita a vossa glória inefável. Neste quinto momento de clamor angelical, invoco com renovada intensidade a presença dos 7 arcanjos para que estendam ainda mais suas missões celestiais sobre cada aspecto da minha vida que necessita de transformação sobrenatural. Pai eterno, assim como multiplicaste os pães e os peixes nas mãos de Jesus, alimentando multidões famintas com recursos aparentemente insuficientes, multiplica agora mesmo os poucos recursos que possuo, transformando-os em abundância que transborda, que ultrapassa minhas necessidades imediatas e que se torna fonte de provisão para muitos outros que também passam necessidades ao meu redor. Pronuncio sobre toda a minha realidade financeira, sobre toda a minha condição de saúde e sobre todas as minhas impossibilidades. O Efatá divino que opera transformações que desafiam as leis naturais e que manifestam na terra aquilo que já foi decretado eternamente nos conselhos celestiais. São Miguel Arcanjo, comandante supremo dos exércitos angelicais, venho neste momento solicitar que convoques uma legião especial de anjos guerreiros para batalhar especificamente contra os espíritos familiares de pobreza que têm acompanhado minha linhagem familiar por gerações sucessivas. Estes demônios hereditários conhecem profundamente os padrões de escassez que se repetem em minha família. Exploram as fraquezas financeiras que passam de pais para filhos e mantêm ciclos viciosos de dívidas que parecem impossíveis de quebrar. Com tua autoridade delegada por Deus Todo-Poderoso, ordena a esses espíritos malignos que abandonem imediatamente minha árvore genealógica, que soltem suas garras de meus ancestrais já falecidos, cujas almas podem ainda estar sendo atormentadas e que jamais retornem para assombrar as gerações futuras que nascerão de mim. Quebra com tua espada flamejante toda a maldição de pobreza lançada sobre minha família por feiticeiros, por invejosos, por pessoas malignas que desejaram nosso mal, ou por nós mesmos, através de palavras negativas que inadvertidamente pronunciamos sobre nossas próprias vidas. Efatá, sobre as raízes espirituais da minha pobreza, que sejam arrancadas pela raiz todas as causas sobrenaturais que sustentam minha escassez. Que sejam destruídos todos os fundamentos espirituais que mantêm minha falta e que sejam aniquiladas todas as estruturas invisíveis que perpetuam minha miséria financeira de uma geração para outra. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das revelações divinas, peço-te que me tragas neste instante uma palavra profética específica sobre o timing exato da manifestação das bênçãos financeiras que foram decretadas nesta oração. Meu coração anseia saber quando verei concretamente as portas de prosperidade se abrindo, quando experimentarei tangivelmente o aumento de recursos em minhas mãos e quando testemunharei visivelmente a mudança de patamar financeiro que tanto almejo. Mesmo que não possas revelar datas específicas que estão guardadas nos segredos de Deus, traz-me ao menos sinais confirmadores de que os processos celestiais já estão em andamento acelerado, de que as engrenagens sobrenaturais já foram acionadas irreversivelmente e de que a manifestação material é apenas questão de tempo curto, não de anos intermináveis.
Anuncia-me através de sonhos proféticos, de coincidências sobrenaturais, de confirmações inesperadas ou de testemunhos de outras pessoas que o que foi pedido já foi concedido nos céus e está descendo rapidamente para a terra. Efatá 777. Sobre o tempo de manifestação dos meus milagres. Que haja a aceleração divina triplicada, fazendo em dias aquilo que naturalmente levaria meses, realizando em semanas aquilo que humanamente demoraria anos e concretizando em meses aquilo que racionalmente pareceria impossível acontecer em menos de décadas. São Rafael Arcanjo, médico celestial enviado pelo Altíssimo para curar as enfermidades da humanidade, concentra neste momento tua atenção especial sobre as doenças emocionais e psicológicas que afligem minha alma com tanta intensidade quanto as doenças físicas afligem meu corpo. Cura as feridas profundas da rejeição que experimentei e que me fazem sentir indigno de receber bênçãos. Sara os traumas dolorosos do abandono que sofri e que me impedem de confiar plenamente no amor de Deus e restaura completamente as cicatrizes antigas dos abusos que vivi e que distorcem minha percepção de mim mesmo e do Pai Celestial. A depressão que me rouba a alegria de viver, a ansiedade que me paralisa, impedindo-me de agir com fé, o medo que me mantém preso em zona de conforto, mesmo quando Deus me chama para avançar. A baixa autoestima que me faz desistir antes mesmo de tentar, e a culpa excessiva que me condena constantemente pelos erros do passado. Todas essas enfermidades invisíveis mais devastadoras precisam ser curadas agora mesmo pela tua intercessão poderosa. Efatá sobre minha saúde mental e emocional, que minha mente seja renovada pelo poder transformador da Palavra de Deus. Que minhas emoções sejam equilibradas pela paz que excede todo entendimento. E que meus pensamentos sejam cativados à obediência de Cristo, eliminando toda a imaginação vã que se levanta contra o conhecimento da verdade divina. São Uriel Arcanjo, portador da chama divina da sabedoria eterna, derrama sobre mim neste momento discernimento sobrenatural para identificar e romper com relacionamentos tóxicos que drenam minha energia vital, que sugam meus recursos financeiros e que mantêm-me preso em padrões destrutivos de comportamento. Ilumina claramente quais pessoas em minha vida são instrumentos de bênção enviados por Deus e quais são vampiros emocionais e financeiros disfarçados de amigos ou familiares que apenas querem tirar vantagem de minha bondade. Dá-me coragem para estabelecer limites saudáveis, mesmo quando isso signifique desagradar pessoas que estão acostumadas a me explorar força para dizer não, quando meu coração bondoso quer dizer sim, mesmo sabendo que seria prejudicial, e firmeza para me afastar definitivamente de quem não valoriza minha presença, mas apenas usa minha ajuda. Que a luz celestial que emana de ti exponha todos os aproveitadores que se aproximam de mim com segundas intenções. Revele todos os manipuladores que usam chantagem emocional para me controlar e desmascare todos os falsos amigos que estão comigo apenas enquanto tenho algo a oferecer, mas me abandonam nos momentos de necessidade. Efatá sobre meus relacionamentos interpessoais. Que toda conexão prejudicial seja cortada misericordiosamente por Deus, mesmo que doa momentaneamente. Que todo vínculo tóxico seja rompido definitivamente pelo Espírito Santo, mesmo que cause desconforto temporário, e que toda ligação destrutiva seja desfeita completamente pelos anjos, mesmo que inicialmente pareça solitário, sabendo que é melhor estar só e em paz do que acompanhado e em tormento constante. São Gudiel Arcanjo, glorioso portador das coroas celestiais de recompensa divina, apresenta agora ao Pai Eterno não apenas minhas ações visíveis de fé e obediência, mas também minhas intenções puras de coração,
que nem sempre se concretizaram em obras por falta de recursos ou oportunidades. Mostra a Deus que mesmo quando não consegui fazer grandes coisas pelo reino por causa de minhas limitações financeiras, meu desejo sincero sempre foi ser generoso, contribuindo abundantemente para a obra missionária, para o sustento de pastores e sacerdotes dedicados, para a construção e manutenção de templos sagrados e para o auxílio de irmãos necessitados. Apresenta também minha fidelidade silenciosa nos pequenos deveres diários que ninguém vê ou aplaude. Minha perseverança em continuar orando, mesmo quando as respostas demoram. Minha constância em continuar crendo mesmo quando as circunstâncias contradizem as promessas. E minha persistência em continuar buscando a Deus, mesmo quando sinto que Ele está distante ou silencioso. Que todas essas coisas ocultas, que só Deus conhece, sejam recompensadas publicamente com bênçãos visíveis que testemunhem aos outros a fidelidade divina para com aqueles que o servem em secreto. Efatá 888. Sobre as recompensas celestiais que me são devidas. Que haja manifestação acelerada e multiplicada de galardões divinos, que compensem amplamente todos os anos de semeadura sacrificial, todos os períodos de fidelidade não reconhecida e todas as estações de serviço não remunerada no reino de Deus. São Celtiel Arcanjo, sacerdote celestial, eternamente prostrado em adoração diante do trono da graça, ensina-me, através de tua intercessão constante, a desenvolver uma vida de oração profunda, que não se limite apenas a pedir bênçãos, mas que se aprofunde também em comunhão íntima com o Pai Celestial. Que eu aprenda contigo a orar não apenas com palavras, mas com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Não apenas com pedidos, mas com adoração sincera. Não apenas nos momentos de crise, mas em todo o tempo sem cessar. Intercede para que minha vida de oração se torne tão poderosa que mova montanhas de impossibilidades, tão eficaz que abra portas que estavam trancadas com 7 chaves e tão persistente que não descanse enquanto não vira a resposta divina se manifestando concretamente em minha realidade. Ajuda-me a entender que a oração verdadeira não é tentar convencer um Deus relutante a me abençoar, mas é alinhar meu coração com a vontade de um Pai amoroso que já deseja me abençoar abundantemente, mas espera que eu me posicione corretamente no mundo espiritual para receber aquilo que Ele já preparou. Efatá sobre minha capacidade de interceder, que eu me torne um guerreiro de oração, temido pelas forças das trevas, um intercessor poderoso usado por Deus para mudar situações impossíveis e um sacerdote espiritual que abre caminhos no mundo invisível, através dos quais as bênçãos celestiais fluem livremente para o mundo visível. Zambaraxiel Arcanjo, derramador generoso das bênçãos materiais do Pai sobre os filhos amados, peço-te que estabeleças sobre minha vida um padrão permanente de aumento progressivo e constante de prosperidade, que nunca retroceda, mas que sempre avance para níveis cada vez mais altos de abundância, que cada mês seja financeiramente melhor que o anterior, que cada ano traga conquistas materiais superiores ao precedente, e que cada década me coloque em patamares de prosperidade exponencialmente maiores do que onde comecei. Que este não seja apenas um milagre temporário que resolve minha crise presente, mas que retorna à escassez logo depois, mas sim uma transformação permanente que me estabelece definitivamente em um novo nível de vida, onde a abundância é o estado normal e natural, não a exceção rara e surpreendente. Derrama bênçãos de tal magnitude que eu não consiga mais viver do mesmo jeito que vivia antes, que eu não caiba mais nos espaços limitados onde estava confinado anteriormente e que eu não me conforme mais com a mediocridade que aceitava resignadamente no passado. Efatá permanente e crescente sobre minha prosperidade. Que o teto financeiro de hoje se torne o piso de amanhã.
Que as conquistas materiais atuais sejam apenas o começo de realizações muito maiores vindouras e que os milagres de provisão presentes sejam meramente um vislumbre da abundância extraordinária que Deus planejou para todo o meu futuro até o fim dos meus dias na terra. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que fez aliança eterna com teus servos fiéis, prometendo abençoá-los e multiplicar suas descendências como as estrelas do céu e como a areia do mar, eu me apresento diante de ti, neste sexto momento de oração profunda, reivindicando as mesmas promessas que fizeste aos patriarcas antigos. Pois através de Cristo Jesus me tornei também filho de Abraão e herdeiro das bênçãos da aliança abraâmica. Venho acompanhado pelos 7 arcanjos que ministram aos herdeiros da salvação, pedindo-te que abras sobre mim as mesmas torneiras celestiais de prosperidade que abriste sobre aqueles homens de fé que te serviram com fidelidade integral. Assim como Abraão era riquíssimo em gado, prata e ouro, assim como Isaque semeou e colheu na mesma estação 100 vezes mais por causa da tua bênção. Assim como Jacó prosperou extraordinariamente, mesmo trabalhando para um patrão enganador, concede-me também prosperidade sobrenatural, que não dependa de condições econômicas favoráveis, mas que flua diretamente da tua bondade e fidelidade às tuas promessas. Que Efatá sobre as promessas ancestrais de prosperidade que me pertencem por herança espiritual. Que tudo aquilo que foi prometido aos pais da fé se cumpra também em minha vida. Que todas as bênçãos decretadas sobre as gerações passadas de fiéis sejam liberadas sobre minha geração presente e que todas as provisões garantidas aos servos antigos se manifestem concretamente em minha realidade atual. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível das batalhas espirituais, peço-te que continues travando combates ferozes contra os príncipes demoníacos que governam sobre territórios de pobreza, tentando manter populações inteiras cativos da escassez e da miséria. Luta contra os espíritos territoriais que controlam economicamente as regiões onde habito. Derruba os tronos satânicos estabelecidos sobre mercados e ambientes de negócios onde preciso prosperar e destrona os governantes das trevas que manipulam sistemas financeiros, impedindo que os justos tenham acesso às oportunidades que Deus preparou para eles. Confronta diretamente o próprio Mamon, o espírito maligno, que personifica o amor ao dinheiro e que engana multidões, fazendo-as escolher servir às riquezas em vez de servir a Deus, mas que também opera no extremo oposto, fazendo pessoas religiosas acreditarem erroneamente que a pobreza é virtude espiritual e que os servos de Deus devem permanecer miseráveis como prova de santidade. Derrota este demônio mentiroso que distorce a verdade bíblica sobre prosperidade e estabelece, em meu entendimento, a revelação correta de que Deus deseja que seus filhos prosperem materialmente, não para viverem em luxúria egoísta, mas para serem canais de bênçãos que financiem a expansão do reino. Efatá sobre todo domínio maligno que controla finanças. Que sejam destroçados todos os impérios satânicos, edificados sobre exploração econômica, que sejam desmantelados todos os sistemas demoníacos que perpetuam injustiça financeira e que sejam demolidas todas as estruturas infernais que roubam dos justos aquilo que Deus destinou para eles. São Gabriel Arcanjo, portador de mensagens que mudam destinos e anúncios, que transformam histórias, traz-me neste momento revelações proféticas sobre os métodos específicos que Deus usará para me prosperar sobrenaturalmente. Revela-me se a prosperidade virá através de promoção no emprego atual ou através de uma mudança completa de carreira, se os recursos chegarão por aumento de salário ou por abertura de negócio próprio,
Se a abundância se manifestará por herança inesperada ou por investimento bem-sucedido, se a provisão surgirá de fontes conhecidas ou de direções completamente surpreendentes que jamais imaginei. Quanto mais clareza eu tiver sobre os caminhos pelos quais Deus enviará as bênçãos, mais cooperarei inteligentemente com os processos divinos, posicionando-me corretamente para receber aquilo que está sendo liberado. Se há qualificações que preciso adquirir, anuncia-me quais são para que eu busque o conhecimento necessário. Se há conexões que preciso estabelecer, revela-me com quem devo me relacionar para que eu cultive os relacionamentos estratégicos. Se há lugares onde devo estar, mostra-me quais são para que eu me movimente na direção correta. Efatá 333, sobre as estratégias celestiais de prosperidade. Que me seja revelada a sabedoria trina do Pai que planeja, do Filho que executa e do Espírito Santo que capacita, trabalhando em harmonia perfeita para me conduzir inevitavelmente aos lugares de abundância que foram preparados especificamente para mim desde a fundação do mundo. São Rafael Arcanjo, restaurador divino de saúde e vitalidade, estende agora a tua missão de cura, não apenas sobre meu corpo físico, mas também sobre minha saúde financeira, que está tão doente quanto um organismo infestado de doenças graves. As dívidas são como câncer que se espalha descontroladamente, consumindo todos os recursos vitais. Os juros abusivos são como infecções bacterianas que pioram progressivamente se não forem tratados urgentemente. E a falta de renda adequada é como anemia que deixa o corpo sem forças para realizar suas funções básicas. Cura minha situação financeira doente, aplicando os remédios celestiais da provisão sobrenatural, da sabedoria administrativa e das oportunidades multiplicadas. Assim como curaste a cegueira de Tobias, permitindo-lhe voltar a enxergar o mundo ao seu redor, cura minha cegueira espiritual, que me impede de ver as oportunidades de prosperidade que Deus coloca diante de mim diariamente, mas que passam despercebidas por meus olhos, não treinados para reconhecê-las. Restaura a minha visão financeira para que eu perceba possibilidades, onde outros veem apenas impossibilidades, para que eu identifique potenciais, onde outros enxergam apenas limitações, e para que eu antecipe tendências lucrativas antes que se tornem óbvias para todos. Efatá sobre minha percepção de oportunidades, que meus olhos espirituais sejam abertos para ver claramente os campos brancos prontos para a colheita financeira. Que meus ouvidos sejam desobstruídos para escutar nitidamente a voz do Espírito Santo, me guiando aos lugares de provisão, e que meu coração seja sensibilizado para discernir acuradamente os tempos e as estações propícias para semear e para colher na dimensão material. São Uriel Arcanjo, iluminador das consciências obscurecidas pela ignorância espiritual, derrama sobre mim entendimento profundo sobre os princípios bíblicos de mordomia financeira que me ensinarão a administrar corretamente as bênçãos que estão chegando. Ensina-me a sabedoria de não gastar tudo que ganho, mas de reservar sempre uma porção para poupança e investimento futuro. A prudência de não contrair dívidas desnecessárias apenas para satisfazer desejos momentâneos de consumo e a inteligência de fazer o dinheiro trabalhar para mim através de aplicações rentáveis, em vez de eu trabalhar apenas pelo dinheiro através de empregos que consomem meu tempo sem gerar patrimônio. Ilumina meu entendimento sobre a diferença crucial entre ativos que colocam dinheiro no meu bolso, mesmo quando não estou trabalhando ativamente, e passivos que retiram dinheiro do meu bolso constantemente, exigindo manutenção e custos recorrentes. Que eu aprenda a construir portfólio de ativos, geradores de renda passiva, que garantirão minha prosperidade contínua, mesmo na velhice, quando não tiver mais forças para trabalhar intensamente. Efatá sobre minha educação financeira.
Que eu me torne estudante, dedicado dos princípios celestiais e naturais de multiplicação de riquezas, que eu absorva rapidamente conhecimentos sobre investimentos lucrativos e seguros, e que eu aplique consistentemente as lições aprendidas, transformando informação teórica em transformação prática da minha realidade econômica. São Gudiel o Arcanjo, coroador dos servos fiéis que perseveram até o fim sem desanimar. Fortalece neste momento minha determinação de não desistir da fé, mesmo se a manifestação completa dos milagres demorar mais do que eu gostaria. Ensina-me através de tua intercessão que o tempo de Deus é diferente do tempo humano, que 1000 anos são como um dia para o eterno, enquanto para nós cada dia de espera parece uma eternidade de angústia. Ajuda-me a confiar que se a promessa ainda não se cumpriu, não é porque Deus esqueceu ou mudou de ideia, mas porque Ele está preparando algo ainda maior do que eu pedi. Está trabalhando nos bastidores espirituais, arrumando todas as peças do quebra-cabeça perfeitamente antes de revelar o quadro completo, ou está amadurecendo meu caráter para que eu esteja preparado para lidar responsavelmente com as bênçãos quando elas chegarem. Que eu não seja como aqueles que desistem poucos passos antes da vitória, que abandonam a corrida, faltando poucos metros para a linha de chegada, ou que soltam a corda do poço quando a água está prestes a jorrar. Efatá sobre minha perseverança na fé. Que eu continue crendo quando tudo disser para duvidar. Que eu permaneça esperando quando tudo sugerir que é inútil aguardar. E que eu persista declarando as promessas quando todas as circunstâncias parecerem contradizê-las, sabendo que a fé genuína não se baseia no que os olhos veem, mas no que Deus disse. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. São Celtiel Arcanjo, modelo perfeito de vida, de oração incessante, que nunca cansa de interceder, inspira-me neste momento a transformar minha própria vida em uma oração contínua, onde cada pensamento se torna comunhão com Deus, cada ação se converte em adoração ao Criador e cada palavra pronunciada glorifica o nome do Altíssimo. Que eu aprenda a orar não apenas em momentos específicos separados para devoção, mas a viver em estado permanente de oração, onde minha consciência está sempre conectada à presença divina, mesmo enquanto realizo atividades rotineiras do cotidiano. Intercede para que eu desenvolva a sensibilidade espiritual tão aguçada que perceba imediatamente quando estou saindo da presença de Deus e me corrija rapidamente, retornando ao centro da sua vontade, que detecte instantaneamente quando pensamentos contrários à verdade tentam se infiltrar em minha mente e os rejeite prontamente, substituindo-os por pensamentos alinhados com a palavra. Efatá permanente sobre minha comunhão com Deus. Que a intimidade entre mim e o Pai Celestial se aprofunde diariamente, até que eu conheça sua voz, tão claramente quanto conheço a voz de pessoas próximas. Até que eu discirna a sua vontade, tão naturalmente quanto respiro. E até que eu confie em suas promessas, tão absolutamente quanto confio que o sol nascerá amanhã. São Baraxiel Arcanjo, abençoador incansável, que nunca se cansa de derramar favores divinos, estabelece sobre mim, neste momento, uma unção especial de favor sobrenatural, que fará pessoas importantes se interessarem por me ajudar, sem que eu precise mendigar, que abrirá portas estratégicas sem que eu precise forçá-las, e que criará oportunidades excepcionais sem que eu precise manipular situações. O favor de Deus é superior a todos os esforços humanos, porque fazem segundos aquilo que anos de trabalho árduo não conseguiriam realizar, porque concede gratuitamente aquilo que quantidades enormes de dinheiro não poderiam comprar, e porque providencia sobrenaturalmente aquilo que conexões poderosas não conseguiriam arranjar.
Que este favor divino me acompanhe aonde quer que eu vá, fazendo-me bem-vindo em ambientes onde normalmente seria rejeitado, concedendo-me credibilidade em situações onde naturalmente seria desacreditado e garantindo-me sucesso em empreendimentos onde estatisticamente deveria fracassar. Efatá 888, sobre o favor divino em minha vida. Que eu experimente multiplicação infinita de graça nos relacionamentos profissionais, nas negociações comerciais, nas entrevistas de emprego, nas apresentações de projetos e em todas as interações humanas, onde o favor de Deus operando através de mim tocará o coração das pessoas, fazendo-as desejarem me abençoar, me promover, me contratar, me financiar ou me recomendar para outros que também poderão se tornar instrumentos das bênçãos celestiais, destinadas a transformar completamente minha realidade financeira. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Leão da tribo de Judá que vence todas as batalhas, prostro-me aos teus pés neste sétimo e poderoso momento de intercessão angelical para te adorar, não apenas como Salvador da minha alma, mas também como Senhor de todas as áreas da minha vida, incluindo minhas finanças, minha saúde e meus sonhos. Reconheço que morreste na cruz, não apenas para me dar salvação eterna no céu, mas também para me proporcionar vida abundante na terra, pois disseste claramente que vieste para que tuas ovelhas tenham vida e vida em abundância. Jesus, reivindico neste momento toda a abundância que teu sacrifício conquistou para mim no Calvário. Abundância de provisão material, abundância de saúde física, abundância de paz emocional, abundância de alegria espiritual e abundância de bênçãos em todas as áreas da existência. Acompanhado pelos 7 arcanjos que celebram tua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, venho te pedir que manifestes visivelmente em minha vida natural aquilo que já foi conquistado invisivelmente no mundo espiritual, através do teu sangue precioso, derramado na cruz do Gólgota, Efatá, sobre tudo aquilo que foi comprado pelo sangue de Jesus, mas ainda não se manifestou completamente em minha experiência. Que haja transferência imediata das bênçãos da dimensão espiritual para a dimensão física, que haja materialização acelerada das promessas eternas em realidades temporais e que haja concretização instantânea dos direitos legais que possuo como co-herdeiro de Cristo em benefícios práticos que transformam minha vida cotidiana. São Miguel Arcanjo, defensor intransigente dos direitos dos filhos de Deus contra as acusações do adversário, apresenta agora, diante dos tribunais celestiais, a petição legal que reivindica meu direito de herança como filho adotado na família divina através da fé em Cristo Jesus. O inimigo tem contestado minha elegibilidade para receber bênçãos, alegando meus pecados passados, minhas falhas presentes e minhas fraquezas permanentes. Mas tu conheces perfeitamente as leis do reino e sabes que minha justificação não se baseia em méritos próprios, mas na justiça imputada de Cristo, que me foi creditada gratuitamente quando criei no Evangelho. Apresenta como evidência legal o sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Pois enquanto o sangue de Abel clamava por vingança, o sangue de Jesus clama por misericórdia e perdão. Que o Juiz Supremo dos céus e da terra pronuncie sentença favorável a mim, declarando que todas as acusações foram anuladas pelo sacrifício do Calvário, que todas as dívidas foram quitadas pelo pagamento de Cristo e que todos os direitos de herança estão plenamente garantidos pela adoção na família real do Reino de Deus. Revela sobre toda a sentença celestial pronunciada a meu favor. Que os decretos divinos estabelecidos nos tribunais celestiais sejam executados imediatamente na terra por anjos executores que trazem do mundo invisível para o mundo visível
tudo aquilo que me foi legalmente concedido, mas que as forças das trevas tentam ilegalmente reter. Respire fundo. Essa paz que você sente agora é o sinal. Os 7 arcanjos já entraram na sua casa. São Miguel removeu o mal. Rafael trouxe cura. Gabriel liberou boas notícias. Uriel, Jofiel, Zadquiel e Samuel derramaram luz, proteção e prosperidade. E juntos eles declaram: o Efatá está aberto sobre sua casa. Milagres vão descer sem impedimentos. Onde havia peso, virá leveza. Onde havia luta, virá paz. Onde havia falta, virá abundância. Declare com fé: minha casa está selada pelos 7 arcanjos. Curta, se inscreva e compartilhe, porque a bênção que toca a sua casa pode tocar outra também. Hoje o Efatá foi aberto sobre o seu lar e nada vai fechar o que Deus abriu.